aqui a cantora e apresentadora Viviane Widmar e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje tenho a honra e o privilégio de, além de rever um grande amigo, nós teremos aí um papo com um profissional de primeira grandeza. Luiz Eduardo Cunha, prazer imenso, meu amigo. Prazer inteiro, você é sempre uma figura fantástica, Nos conhecemos em 1999, faz 99, pois é, uma das aventuras feitas no Brasil na área de investimentos, de telecomunicações e por aí vai. Perfeito. Foi muito interessante. Luiz, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Okay. E entre todas as profissões que existem, tá? Você acabou indo para a área de exatas, tendo um pai da área de medicina. Foi uma história complicada e longa, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, por acaso, porque na realidade eu me considero cidadão do mundo. Já fui para tantos lugares e meu pai era militar, médico militar, então eu estava sempre mudando de cidade, né? Mas desde o início eu tinha duas paixões, né? Meus brinquedos já eram de montar, mecânica, esse tipo de coisa, então eu sempre fui afeito à parte de engenharia. E a segunda paixão é o mar, né? Então eu estava já em dúvida se ia engenheiro naval ou na área de... Naquela época não existia a eletrônica que a gente conhecia, nós estamos anterior a isso. Vamos lá. Então, aliás, até uma recomendação, né, que as pessoas, em suma, que estão procurando uma profissão, né, façam com muito cuidado, né, essa seleção, porque tem que fazer o que vem da alma, né? Não adianta dizer, não, a profissão que é boa é médico, é advogado, ou é engenheiro, porque você vai atrás, eventualmente, de dinheiro, em suma, do que o mercado está oferecendo, mas não é aquilo que vem do seu coração. Então é muito importante que você realmente selecione aquilo que gosta, e quando você selecionar, seja bom naquilo que você faz. Esse é o ponto, né? Então eu, dentro dessas duas coisas, desde criança eu já tinha essa seleção, eu tive essa felicidade de já saber o que queria, já com 7, 8 anos de idade eu já tinha o norte feito. Não é comum, né? Mas no meu caso assim foi. Né? Muito legal. Uma vez até a gente conversou, eu vim de uma cidade pequena, então eu fiz do primeiro ao quarto grupo, né? E depois até o ginásio, que vale hoje é o fundamental 1 ao 9, com a mesma classe, os mesmos alunos, sentava todo mundo no mesmo, parece que você pegava assim, congelava e colocava no levou no tempo, foi arrastando no tempo. Exatamente, né? Então, e a gente tinha uma certa segurança, sabia o jeito de todo mundo, né? Você que foi mudando de cidade, eu acho que você, cada vez uma classe diferente, pessoas diferentes, te dá uma coragem muito maior, né? Vamos dizer, exatamente, eu comecei no Rio de Janeiro, depois fui para Recife, depois já com 10 anos de idade, passei 2 anos aí, no caso, meu pai foi fazer um curso na Itália, então fui no colégio italiano, inclusive, durante 2 anos. Que é mais difícil, né? Imagina você no primeiro dia como que era, né? Não, exatamente, é um negócio impressionante. Naquela época ainda tinha aquelas mesinhas que você molhava a pena na tinta, mais ou menos isso. Né? E os colegas não entendiam por que você não falava italiano, né? Pois é, mas olha, quando a gente é criança, no instantinho se aprende, é muito rápido isso aí. Então depois de pouco tempo, poucos meses, já estava me comunicando muito bem. Aí voltei, fui para Recife, depois morei em João Pessoa, né? E finalmente vim aqui para São Paulo, né? Que me acolheu, vamos dizer, nessa aventura. E você acabou fazendo o superior aqui em São Paulo, né? Eu fiz o
superior aqui na Escola Politécnica, lá em São Paulo, que foi exatamente o que eu fiz eletrônica. Naquela época, na verdade, é engenharia de eletricidade, engenharia eletricista. E você escolhia a modalidade eletrônica, né, ou potência, em suma. No caso, eu escolhi eletrônica. Dentro da eletrônica ainda dividia entre digital e telecomunicações. Entre assim. Então eu fiz nessa época, os computadores não existiam ainda, nem se pensava nisso. Eu comecei até com a mão no patinho feio lá, na época do patinho feio na USP, né? E depois que eu me formei na USP, eu continuei dentro da própria Universidade de São Paulo, na Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia, no primeiro projeto de central telefônica digital. Ok, tá. Né, que depois foi para Campinas, no centro de pesquisa. Logo depois, um ano CPQD, depois, né? CPQD, exatamente. Então eu fiquei lá até o ano de 79, né? Quando fui convidado por hoje um amigo meu, e começou uma empresa chamada DigiRede, de automação bancária. Começamos sentado no chão, ali na Avenida Ipiranga. E tinha que ser criativo, né? Porque o mercado, até para achar profissionais... Não tinha absolutamente nada. Naquela época era reserva de mercado também, temos que lembrar disso, né? Eu tinha que praticamente buscar areia na praia para fazer componentes, mais ou menos isso. Né? Então foi uma aventura muito bonita, foram 12 anos, uma empresa que saiu do nada e depois de alguns anos estava com 3.000 funcionários, 5 fábricas, né? Fazendo absolutamente tudo de automação bancária, desde o terminal caixa, monitores, computadores, sistemas operacionais, o monitor, teclado, tudo, discos. E dependia das linhas privativas das operadoras, né? Total, dependia, era tudo linha de escada para fazer. Começamos a interligar as agências que usavam um flop disk, aquele de 8 polegadas, que cabiam 10.000 contas lá dentro, hein? Era assim a coisa. Então foi uma aventura muito bonita isso aí, foram 12 anos nessa empresa. Ô Luiz, e você, eu só sempre acreditando que as coisas iam dar certo, mas você tem que buscar informações para poder ter novos produtos, né? Na realidade, nessa área de automação bancária, naquela época, praticamente não existia. E aqui no Brasil nós tínhamos... Nem o pessoal dos bancos também não tinha. Então aí tinha um problema enorme, porque a inflação era 1% ao dia. Então você fazia um cheque aqui em São Paulo, né? E demorava 15 dias para sair em Manaus, você já estava com 15% a menos. Então existia uma necessidade muito grande de essa comunicação ser feita de outra forma. Então começamos a fazer com aqueles modem highs, em suma, interligar as agências, esses computadores que nós fazíamos, tudo, desenho da placa de circuito impresso, né? Soldar os fios, tudo, o sistema operacional, né? Fazer absolutamente tudo. E a Itautec só vai aparecer depois, inclusive. Sim, a concorrente tem a do Bradesco também, que depois virou a Diamond, foi depois. A Scopus começava com monitor, a Scopus só fazia monitor, era paralelo aí já. Né? Então, tivemos que fazer a interligação dessas agências com as empresas de telecomunicações, mas era tudo por par metálico, por fio, né? 300 bits por segundo, a velocidade dos modems, 300 bps, você imagina hoje o que é isso? O pessoal, só para ter uma ideia, é como se você tivesse só para escrever carta, mandar carta, não dá para fazer muita coisa mais, né? É inacreditável, né? Mas foi uma grande aventura, foi esse período até 1992 que eu fiquei nessa área. Mas você sempre foi aí um estudioso, né? E sempre procurando novas informações e tal, captando para ter novos produtos. Essa parte foi difícil ou não? Foi, vamos dizer, a gente... Porque não dava para, igual hoje, falar, por que você não foi lá para a Itália e para o Japão e trouxe? Não podia, né? Tinha reserva do mercado. Não tinha internet. Eu, nessa época, na realidade, graças a Deus, eu tive a sorte de ter o dono dessa empresa, que hoje é amigo meu, inclusive, é uma pessoa com QI extraordinário. Então, ele mesmo
enxergava o que o cliente precisava. Que bacana, e fazia o desenho a partir dessa necessidade. Né? Foi uma empresa de muito sucesso, na realidade. Né? Eu cuidei nessa época, não fazia parte da equipe de desenvolvimento de hardware, mas eu tinha 5 fábricas produzindo, eram quase 1000 terminais por dia, 1000 terminais caixa por dia. Realmente né? um grande feito. Foi muito bonito. Mas dava muita emoção também, né, Luiz? Porque não é só flores, né? Não. Às vezes não entregava a tempo. Ou... Não. E o problema de abastecimento de itens de informática. A logística também não era igual hoje que existe. Nada, nem um pouco parecido. Nós já utilizávamos naquela época programas de PERT, que facilitavam, já tinha planilha Excel, já era uma grande coisa. Né? Então, começou com o VisiCalc antes, mas tudo bem, funcionava bem. Então usávamos essas ferramentas para poder programar as fábricas, a produção e por aí vai. Bacana. E depois você foi para outras empresas antes de ir para o grupo telefônico? Antes do grupo telefônico eu tive empresa própria, de consultoria nessa área de informática. Depois começamos a fazer essa parte de... naquela época teve um período no Brasil que tinha um Shopee, uma espécie do Shopee. Os impostos de importação, chegou um ano que era 10% ao ano, então você podia trazer até os famosos $50, que ainda é hoje certo, ok. Agora não é mais, nós vamos lá, isento e só tinha 10%. Então nós montamos uma empresa que eu fiquei na parte de tecnologia, de novo, fazendo, as compras eram feitas nos Estados Unidos, os pedidos captados aqui, uma central, um mini call center, para captar os pedidos via telefone, isso é digitado, enviado para os Estados Unidos, na hora, fazia-se lá as compras, embalava e remetia via courrier ou correios e por aí vai. Usavam o correio eletrônico já ou ainda era telex? Não, na época a gente usava a transmissão via em bits mesmo, via modem, transmitia via modem. Perfeito. Aí já era um pouco mais de 300 bits, já era 10K, alguma coisa desse tipo, e transmitia para os Estados Unidos as informações. Eu passei alguns anos fazendo isso, onde eu comecei a ganhar experiência na área de call center, porque nós tínhamos atendimento. Perfeito, que bom. Então foi assim, quando em 99, isso. Aí começou a outra aventura, né, que foi muito bonita, junto aí contigo. Legal, realmente, eu aprendi muito. Nessa construção de call centers, fizemos, acho que 13 call centers em 3 anos. 7 mil posições de atendimento e 7 meses inicial. Foi muito rápido, foi crescendo, a empresa cresceu bastante. Muito legal. Ô Luiz, e depois aí, nessa parte aí, você fez mais montou outra empresa, né? Fez alguns projetos aí? Sim, aí montei uma empresa também própria na área de consultoria, sempre de informática e tecnologia, e muito também voltado para essa área de call center, de apoio a soluções de call center. Eu passei algum tempo fazendo isso, até quando eu fiz 60 anos. Mais ou menos isso. Legal. Aí, como é que saiu assim o nome Portugal? Bom, você já conhecia muitos países, mas assim, o de fato, assim. Olha, porque eu imaginava que você ia, sei lá, o Recife, sei lá. É uma boa opção, com certeza. Com certeza, Minha família está lá ainda. Isso. Né? Mas eu tinha feito umas viagens antes, passado por lá, e é um país agradável. Acolhedor, né? Acolhedor, agradável. O vinho é bom. Nossa, nem digo isso, né? Comida boa. Muito. Foi um período muito interessante. Passei 10 anos lá, ao final das contas, mas aí já aposentado, me dedicando mesmo. Nunca deixei de estudar, eu gosto muito dessa área, eu estou sempre atualizado, tanto na área de informática e tecnologia, né? E as outras paixões física das partículas, astrofísica, eu gosto de entender um pouco de como esse universo se mexe, pelo menos um pouco. Maravilhoso. É interessante porque assim, quando a gente estudou, na verdade assim, o conhecimento sempre foi linear e continua linear.
Só que as informações eram lineares também. A gente pegava jornais, livros, TV e rádio. Né? Com certeza. Só que hoje a informação é exponencial, né? E o conhecimento continua linear. Então tem que fazer muitos filtros, né? Hoje, vamos dizer, a própria área de tecnologia, né? Antigamente era muito simples. Você era analista de sistemas e enfrentava aquilo ali mais uma pancada de coisas, né? Hoje, mesmo dentro da área de TI, você bem sabe disso, é que nem medicina, né? Do médico da orelha direita, da orelha esquerda, e informática está igual. É verdade. Você tem centenas ou dezenas de áreas que você pode se aprofundar somente naquilo, né? E se especializar, né? Viver de renda dado esse conhecimento que você tem, né? Então ficou muito amplo. Claro que a facilidade de obter informações hoje é muito mais fácil, né? Tá aí o ChatGPT e por aí vai, né? Exato. Para quem já usou, sabe que facilita bastante. Né? Facilita bastante. Facilita bastante. E a gente via alguma coisa próxima aí naqueles Jornal das Estrelas, né? Por aí. Das Estrelas, e você vê isso sendo feito hoje em dia, né? Vamos dizer, depois que apareceu o browser, vamos dizer assim, exato. Né? O mundo virou de ponta cabeça, né? A gente sabe disso. Então ficou tudo muito mais à mão, né? Vamos dizer, o crescimento da distribuição de informação, como você estava falando, é realmente exponencial. Hoje é impossível dar conta. Eu até me preocupo pelas crianças, porque acho que eles nem sabem quando começar a essa altura, de tanta informação que surge. Tem que ter um balizamento para isso. Você viu, no Japão, a partir desse ano, 5 de abril, quem entra no equivalente ao fundamental, eles eliminaram todas aquelas matérias que tinham antes. Eles têm aritmética, que é sobre as contas e tudo mais, cidadania. Cidadania é para entender o comportamento e a cultura de lá do Japão e de outros povos também. Tá? Tem tecnologia, né, do zero lá tal, tem inteligência artificial e tem idiomas. Nossa, que beleza. Com isso, né, como base, aí você consegue acessar. Isso na realidade é uma base muito sólida, né? É muito sólida, exatamente. Que é da onde buscar, né? Uma forma muito inteligente de ver as coisas. Né? E isso vai ter que mudar, porque você vê que aquelas aulas de 50 minutos foi um teste que foi feito na década de 50 e viu que os alunos conseguiam ficar prestando atenção sem se dispersar muito, a média era 50 minutos. Então se adotou 50 minutos. Esse mesmo teste foi feito no ano de 2010 e deu 6 minutos. 6 minutos a pessoa se dispersa. Se não tiver um showman falando... Sim, tem que, é o limite de capacidade de atenção, manter a atenção. Exatamente. Né? Então, hoje o professor tem que ser muito bom, mas a maneira tem que mudar. Até a terminologia. O Brasil é um dos poucos países que ainda usa aluno. Né? Você vê, os outros students, né? Estudantes. Sim. Você pega, por exemplo, Platão lá em Aristóteles. Era assim, o sábio que pegava o sem luz e ensinava. Então, o aluno, A é negação, luz é de luz. Quer dizer, agora se fala assim, um aluno de doutorado sem luz. Está complicado. Bom, hoje em dia, acabei de ver a notícia hoje de que aqui no Brasil estamos entre 43 países, estamos em 39º lugar em capacidade de interpretação de um texto. Ou seja, as pessoas leem um texto e só leem, né? Verdade. Não entendem o que está lá. Sim. Então nós estamos numa posição muito mal em matéria de educação. Isso precisa ser mudado. Urgente. Perfeito. Tá certo. Luiz, eu agradeço imensamente, tá? Muito obrigado. Foi um grande prazer de rever e bater esse papo agradável. Eu queria que você deixasse seus contatos aqui. Tá bem. E assim, projetos de consultoria também, né? Você está aberto aí, dependendo do tipo de projeto aí. Bom, meu nome então é Luiz Edmundo Cunha, meu telefone é o 11 992 539 815, que está no WhatsApp também, então é o mecanismo que eu
utilizo mais, por incrível que pareça, não estou mais assim tão forte no Instagram ou no Facebook, por aí vai, que eu perco muito tempo. O WhatsApp é mais rápido, mais fácil. Perfeito, ok. Obrigado. Obrigado, tá? Mais uma vez. Internautas, nos agradecimentos então a esse fabuloso amigo e profissional de primeira linha, Luiz Edmundo Cunha. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.